lá. Show, recebi aqui. Show. Vamos para as informações. É a confirmação da informação que eu vou falar agora, inclusive. Só um detalhe sobre Copa do Mundo. O Flamengo já fez amistosos contra 17 das 48 seleções que estão disputando a Copa do Mundo em 2026. O Flamengo venceu 11 jogos, empatou 8 e teve 5 derrotas. Marcou 39 gols e sofreu 25. Amigo. É time ou seleção o Flamengo, hein? Gostando de ver. E por falar nisso, como foram os jogadores do Flamengo nessa primeira rodada da fase da Copa do Mundo 2026? Vamos lá. Varela foi muito bem no empate 1-1 do Uruguai com a Arábia Saudita. Titular, ficou 90 minutos em campo, confirmando a sua titularidade absoluta. Inclusive, Varela foi o único lateral direito convocado por Bielsa, né? Muitos achavam que o Pumita Rodrigues seria chamado, o jogador do Vasco, e não foi chamado não. Os outros 3 laterais são da esquerda. De La Cruz não foi titular, entrou no segundo tempo. Ele deu até um certo dinamismo ali no meio de campo. A parte física, que é sempre aquilo que preocupa em De La Cruz, também não mostrou nenhum problema, mas tudo bem, ele entrou no segundo tempo. A ver se ele terá mais oportunidades. Plata, na derrota do Equador para a Costa do Marfim por 1-0, foi titular e ficou 90 minutos em campo. Até que ele fez boas jogadas ali, mas eu olho a seleção do Equador e para mim é um monte de Gonzalo Plata, um monte de atacante que tem alergia a gol, impressionante. Carrascal foi reserva no jogo da Colômbia contra o Uzbequistão. Colômbia venceu por 3-1, ele não entrou em campo, não foi acionado, tal como o Léo Pereira na seleção brasileira. O Danilo, vocês vão se recordar, entrou ali no segundo tempo, foi muito bem, inclusive muitos pedindo o Danilo como titular na lateral direita. E o Lucas Paquetá começou muito mal o jogo, os primeiros 20 minutos, aí depois teve a parada técnica, ele até melhorou, e no segundo tempo ele acabou sendo substituído, tá? Vamos agora para a informação de valores, galera. A venda do Rian Roberto confirmada, já viajou. No orçamento apresentado no meio do ano, em relação à venda de jogadores, o Flamengo botou ali como um número, uma meta, 250 milhões de reais. Até o momento, para quem não se recorda, o Flamengo vendeu Juninho por 5 milhões de dólares, Vitor Hugo ao Atlético Mineiro por 2 milhões de dólares, Iago ao Orlando City por 1 milhão e 200 mil dólares. Isso aí, somando, vamos lá, vamos arredondar, 101, vamos botar 100 milhões. Ou seja, teoricamente, o Flamengo precisa fazer mais 150 milhões de reais com venda de jogadores. Vender, então, quer dizer que o Flamengo vai vender muito de jogadores? Não. O Flamengo não vai negociar, não quer, pelo menos, negociar. Vai dificultar ao máximo negociar jogador considerado titular ou extremamente importante. Quando eu falo extremamente importante, é só para vocês entenderem. Eu estou querendo dizer aqueles jogadores que não são considerados titulares, mas são muito acionados. Vou dar um exemplo aqui. Luiz Araújo. Muito difícil o Flamengo vender. Não é considerado titular absoluto. O próprio Carrascal, cara. Não é titular, mas para negociar o Flamengo vai fazer muito jogo duro. Porque, teoricamente, o Carrascal já joga numa posição que o Flamengo quer contratar. O Flamengo quer contratar centroavante, um meia ali para revezar, né, com o Arrascaeta. O Carrascal, teoricamente, faz parte disso também. Lateral esquerdo e volante. Então, não faz sentido o Flamengo facilitar a venda de alguns jogadores, mesmo eles não sendo titulares. O próprio BAP, quando ele deu uma entrevista ao Charla Podcast, ele falou: não tem um único dia do Flamengo que a gente não discuta, avalie posições, sucessão, o que vai acontecer em 6 meses, 1 ano. Uma análise por posições. Estamos sempre olhando pelo elenco que temos, chegamos em um nível que não queremos o reforço, queremos o reforço. Ele tem que estar disponível, o clube tem que querer negociar, ele tem que querer jogar aqui, tem que casar o seu momento com a janela e a intenção dele. Tem uma série de variáveis. Foi o BAP falando sobre o Flamengo buscar reforços na janela de transferência. Por falar em reforços, tem um que pode ser considerado reforço caseiro em um futuro muito breve. Trata-se de Josmar, centroavante do Sub-20, contratado esse ano para o Sub-20. Ele estava no Avaí, 17 anos, mas já era do elenco profissional. Um jogador assim, cara, ele tem uma projeção absurda. Eu estou apostando muito
nesse jogador, não só eu, pelo visto o Flamengo também, porque o Josmar está na lista ali de jogadores do Sub-20 que provavelmente serão chamados para compor o elenco que vai viajar para Portugal e fazer a intertemporada. E aí nós teremos lá amistosos contra River Plate, Lausanne da Suíça e o Benfica. Repito o que eu falei na minha introdução, o Flamengo confirmou através de nota oficial esses 3 amistosos. Venda de ingressos vão acontecer de maneira online, cada jogo terá uma carga entre 18 e 20 mil, tá? A tendência é que lote. Estamos falando de um Flamengo River Plate, Flamengo e Benfica, estamos falando de Flamengo. O Flamengo lota em qualquer lugar que jogue. Então, ainda mais lá na Europa, vários torcedores vão querer comparecer, enfim. E aí o Josmar pode fazer parte desse elenco que vai viajar. Por quê? Leonardo Jardim tem assistido, observado atuações do Josmar e de fato ele tem características que se encaixam perfeitamente em um centroavante que o Flamengo busca no mercado. Não estou dizendo que o Flamengo tem que apostar em Josmar e parar de buscar um centroavante. Não, não é isso. Estou dizendo que o Flamengo tem que lapidar o Josmar, porque, repito, em um futuro breve, ele será um grande jogador, eu não tenho dúvidas disso. Um potencial absurdo. Primeira informação, clube italiano de olho em centroavante do Flamengo, titular, vivendo um grande momento até a parada para a Copa. Inclusive, muitos pediram esse jogador na seleção brasileira. Tá bom, é o Pedro, já falei bastante, dei muitas dicas e ficou óbvio, já já a gente vai falar sobre isso. E o outro jogador, Lohan, que voltou recentemente de um empréstimo junto ao Pisa da Itália, não foi comprado pelo time italiano, pouco jogou por lá, está de volta, e um clube da Série A deu uma certa sondada no jogador, e a gente vai trazer todas essas informações. Um jogaço de bola, e eu tenho assistido a vários jogos nessa Copa, ainda bem. Cara, é só jogão. França-Senegal. O jogo da Argentina foi um jogão muito mais pelo espetáculo do Messi. Portugal foi mal na estreia, né, empatando em 1-1, Cristiano Ronaldo foi muito mal, mas independentemente do jogo, se tenha sido altíssimo nível ou não, a gente está acompanhando uma Copa do Mundo numa rotatividade física muito grande. De verdade, gente, assim, eu juro que eu gostaria de entender vocês que acham que o Neymar vai entrar na seleção brasileira e vai resolver tudo, vai ser o nosso herói sem capa e pronto, todos os problemas vão sumir, tudo vai ser resolvido com o Neymar dentro de campo. Eu acho que dependendo do jogo, o Neymar pode atrapalhar a equipe da seleção brasileira, tá? De verdade, estamos vendo um futebol de altíssimo nível em todos os sentidos, nível técnico, tático e físico. Se o cara não estiver preparado, vai passar perrengue, vai passar sufoco, não vai aguentar. O Neymar não entra em campo há um mês, vem de uma lesão grau 2 na panturrilha, nunca treinou com esse jogador, nunca treinou com Carlo Ancelotti. E tem gente achando que o cara vai entrar em campo e vai resolver tudo. Eu gostaria de pensar assim, mas não seria justo da minha parte eu ficar aqui na frente do celular dizendo isso, Neymar vai mudar tudo, Neymar é o cara. Não seria justo comigo, porque eu não penso assim, e nem com vocês. Eu vou sempre falar o que eu penso. Ah, eu não gosto do que você pensa. Ninguém te obriga a me assistir. Ah, eu não concordo. Que bom. Porque eu acho que a gente vive numa democracia ainda. E aí você pode ter seu direito, você tem o direito de pensar o que você quiser. Lembrando, sempre com respeito. Não adianta me xingar, você é um M, vai PQP, não sei o que, blá, 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 blá. Não, traz argumentos, cara. E eu trouxe os meus argumentos. De verdade, estou muito preocupado com a seleção brasileira. Muito mesmo. Não acho que vai ganhar, não acho que vai longe. E menos ainda, não acho que o Neymar vai resolver tudo, e eu já falei os motivos, tá? Vamos lá, galera. O Vitória deu uma ligada e deu uma sondada aí na situação de Lohan, jogador que era tratado como a próxima joia do Flamengo, jogador com a qualidade técnica absurda. O tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo quando o Felipe Luiz não quis utilizá-lo e foi muito criticado por muitos torcedores do Flamengo. Por mim não, vou ser muito sincero, sempre defendi, entre aspas, o Felipe Luiz, porque ele acompanhou o Lohan de perto, seja na reta final como jogador de futebol, como treinador das categorias de base e também no profissional. Então o Felipe Luiz estava certo, o jogador foi emprestado para o Pisa, lá na Itália
pouco, jogou apenas 10 jogos em, sei lá, 10 meses, então muito pouco jogo, fez apenas um gol, não foi aproveitado, está de volta, e agora o Vitória deu uma sondada no jogador, tentando o empréstimo até o fim da temporada, mas pelo que me relataram não seria interesse do jogador, nem do Flamengo nesse momento. Então só para vocês entenderem, tá? O Vitória, clube que, entre aspas, não pode fazer grandes investimentos ou pensa na parte de baixo da tabela, sonhou com a contratação de Lohan. Só para vocês entenderem como o jogador está valorizado, só que não no mercado de transferência. Quem está valorizado é Pedro, porque o Pedro está muito valorizado e poderia estar disputando a Copa do Mundo, por que não? Não seria nenhum absurdo. E o Pedro entrou na mira da Juventus, segundo a imprensa italiana. A Juventus da Itália está interessada, entrou em contato com o Flamengo e pediu as condições de negócio em relação ao Pedro. Está interessado e quer saber valores, se o Pedro tem vontade de disputar o campeonato italiano. Galera, só para vocês terem noção, tá? O Pedro, ele jogou apenas uma vez na Europa, que foi justamente na Itália, na Fiorentina, ficou 4, 5 meses lá, bateu e voltou. O Pedro, ele tem contrato com o Flamengo, estou vendo aqui agora, até dezembro de 2027, tá? Lembrando que o Bertolucci, que é o empresário dele, tinha, entre aspas, um pré-acordo com a antiga gestão para renovar o contrato. Depois a história acabou, entre aspas, morrendo, porque ele sofreu um problema no joelho, passou por cirurgia, enfim, agora tem um contrato, digamos, curto, tá? Porque daqui a um ano ele pode sair de graça. Então acho que chegou o momento de o Flamengo pensar, e aí, vai renovar? Não vai? Porque se deixar para a última hora, o jogador vai acabar não renovando e saindo de graça. A gente sabe como funciona o mercado da bola. Então acho melhor o Flamengo correr atrás para renovar esse contrato. Muita gente critica o Pedro, mas para mim o Pedro é um jogador muito importante, deveria ficar. E segundo o Transfer Market, o valor de mercado dele está avaliado em 20 milhões de euros. Cara, o Pedro é muito valorizado no mercado. E ele é um centroavante raro hoje em dia, né? Faz gol, que é o principal, tem boa noção tática, faz bem o pivô, faz bem a parede, tem bom passe, ele ajuda muito com assistência. Então o Pedro, para mim, tem que ser valorizado pelo Flamengo e ter uma renovação de contrato. Pelo menos é o que eu penso. E vocês, o que vocês acham? Quero a opinião de vocês, tá? Podem soltar o dedo no like, ativa a notificação. Segundo informações obtidas pelo jornalista Antônio Carlos, Gabriel Barbosa continua refletindo sobre os rumos de sua carreira e não esconde a forte ligação emocional que conserva com o Flamengo. Para o atacante, o período em que defendeu o clube carioca representa o auge de sua trajetória profissional, motivo pelo qual alimenta o desejo de retornar à Gávea no futuro para encerrar sua história no futebol com a camisa rubro-negra. Em entrevistas recentes, o camisa 99 admitiu que os confrontos diante do Flamengo carregam uma carga emocional especial, principalmente quando acontecem no Maracanã. O estádio, palco de títulos e momentos inesquecíveis, desperta lembranças que tornam cada reencontro ainda mais significativo para o jogador. Mesmo distante do clube, Gabriel faz questão de ressaltar que o sentimento pelo Flamengo permanece intacto. A relação construída com os torcedores, as conquistas alcançadas e a identificação criada com a cidade do Rio de Janeiro fazem com que o rubro-negro ocupe um espaço único em sua vida. Embora uma volta não esteja nos planos atuais da diretoria, o atacante segue cultivando a esperança de vestir novamente a camisa flamenguista em outra etapa da carreira. Nos bastidores, pessoas ligadas ao clube entendem que a importância de Gabigol na história recente do Flamengo faz com que um reencontro no futuro não seja descartado, desde que as circunstâncias sejam favoráveis para ambas as partes. Lembrando que Gabigol, na sua saída do Flamengo, falou que queria voltar ao Flamengo e ele tem um excelente relacionamento com essa nova diretoria do Flamengo. Isso facilitaria uma volta. Agora eu quero saber a sua opinião de vocês. Gabigol será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. O melhor comentário eu vou fixar. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras nação.